Exemplo 6. Nesse exemplo 6, então, a gente vai ver uma aplicação do exemplo anterior. Então, encontrar a área do toro, T2, obtido pela rotação da circunferência, B mais A cosseno T, 0A seno T, com T entre 0 e π sobre 2. Então, eu tenho essa circunferência e eu rotacionei em torno do eixo Z, obtendo esse toro, né, a rosquinha. Muito bem. Então, como funciona, então, para a gente poder aplicar? A gente vai... Então, a área do toro vai ser o comprimento da curva gama, né, vezes, vamos ver, vamos voltar lá no exemplo anterior, vezes 2π vezes x barra, onde x barra é a coordenada do centro, do centroide, né, descrito pela rotação dessa circunferência em torno do eixo Z, né, do centroide. Centroide é quando eu tenho a densidade, né, é o centro de massa, quando eu tenho a densidade constante, densidade igual a 1. Então vamos lá. Então a gente observa o seguinte: qual que é o comprimento da circunferência, pessoal? O comprimento da circunferência é 2πr, né, 2π vezes o raio. Qual é o raio aqui, ó? A e A, né? Então raio A. Então é 2πa é o comprimento da circunferência. Agora, o centroide, né, o centroide o centroide é 0, B e 0. Fica aí de exercício para vocês calcularem aí o centroide dessa curva rotacionando ao redor aqui do eixo Z. Tá? Só voltar lá na parte de densidade, que lá está explicando como que calcula o centro de massa, né, com densidade igual a 1. Então, dessa maneira, o comprimento da circunferência, descrita por esse centroide ao redor do eixo Z, é 2πb. Né? Então, aqui eu tenho o comprimento, né, dessa... Porque como se eu tivesse o centroide, é o centro aqui dessa circunferência, e aí eu vou fazer essa rotação, né, em torno aqui em torno do zero, né? E o comprimento dessa nova circunferência, né, vai dar um comprimento 2πb. Esse é o comprimento dessa outra circunferência, né, quando eu já rotaciono em torno desse eixo Z, ok? Então, como que fica a nossa... Então, esse x aqui é o comprimento, tá? O comprimento do centroide, quando ele está rotacionando. Então, é só achar o centro de massa dessa nossa circunferência aqui e rotacionar ele e achar o comprimento dessa rotação, que é 2πb. Então, como funciona? Então, vai ser a t... Né? Na verdade, isso aqui tudo é 2π x barra, isso tudo é o comprimento, né, desse centroide. Tá? Então, como 2π x barra é o comprimento, e o comprimento nesse caso no particular é 2πb, então esse x barra é o nosso b. Então, a área do toro vai ser o comprimento da curva gama, que é 2πa, vezes o comprimento, né, dessa outra circunferência aí que descreve esse centroide, que é 2πb. Então, fazendo esse produto, a gente vai ficar com 4π² AB. Tá? Então, essa daqui é a área desse toro, né, obtido pela rotação dessa circunferência em torno do eixo Z.